E aí 2 exemplos mais próximos da gente na América Latina para mostrar as 2 coisas que o Brasil tem combinadas agora. Esse aqui é o Chile, teve um surto seríssimo no ano passado, controlou mais ou menos a situação, voltou a ter casos subindo, meio que junto com o Brasil, fechou, controlou esses casos, eles começaram a diminuir e apertaram na vacinação, falaram vamos vacinar os chilenos. Então em números absolutos, aliás, até em números absolutos, eles chegaram a passar o Brasil em alguns dias, 500, 600 mil doses de vacina distribuídas para uma população muito menor, já estão chegando em 1/3 da população vacinada no país, mas abriram cedo demais, deixaram as pessoas se aglomerar. O que vai acontecer? Os casos vão subir. E se você entra em contato com o vírus, principalmente entre a primeira e a segunda dose, ou antes da segunda dose fazer efeito, ainda tem o problema de que a vacina não vai estar te dando toda a proteção que ela poderia dar, que não é absoluta, mas nem isso vai dar para contar com, e os casos lá estão subindo, apesar da vacinação. Então o que o Chile precisa, o que os Estados Unidos precisam, o que outros países que estão vacinando mais do que o Brasil precisam fazer também? Fechar. Distanciamento, fechamento, lockdown em regiões mais críticas, talvez tenham que fazer, apesar da vacinação. Tá? E o que a gente tem para ajudar o Brasil aqui a ficar mais no problema ainda, esse aqui é o Uruguai. O Uruguai passou o ano de 2020 inteiro numa boa, e agora teve um surto de casos e perdeu o controle do número de casos deles por lá. Se eu colocar relativo à população, eles vão estar bem mais próximos do Chile do que aqui, porque a população é menor. Por que o Uruguai está assim? Sabe onde começou esse surto aqui? E que vírus é esse que está causando esses casos? Esse surto começou na fronteira com o Brasil. E o vírus que está causando isso é a P1, que já toma conta dos casos no Brasil. E isso é o que acontece quando um vírus mais transmissível entra numa região que estava com relativo controle em cima do que estava fazendo. Isso aqui é o que acontece, você perde o controle. Porque o ideal é não fechar tudo o tempo todo, não ficar ao máximo fechado, não ficar segurando todo mundo em casa mais do que o necessário. Você abre e segura o número de casos dentro de uma constante. Foi isso que o Uruguai conseguiu fazer o ano inteiro. Mas se você tem uma variante mais transmissível, o seu fechamento ou ele aumenta, ou ele fica mais severo, ou você perde o controle dos casos. Tanto o Uruguai quanto o Reino Unido tiveram essa mesma subida depois de uma variante mais transmissível. O Uruguai tem uma que o Brasil mandou. Então, quando o pessoal fala que o Brasil pode ser o celeiro de novos casos no mundo, o celeiro de variantes mais transmissíveis e outras coisas, é porque o pesadelo de muitos países é passar pelo que o Uruguai está passando agora, que estava tudo bem, tudo controlado até o vírus que a gente cultivou aqui chegar lá e fazer eles perderem o controle dessa forma. Então, mesmo um país que estava controlando bem, quando tem que lidar com uma variante mais transmissível como nós temos que lidar, teria que ter fechado mais do que eles estavam fazendo até aqui. Como eu disse, controle da Covid é uma coisa dinâmica. Você pode estar bem hoje e estar ruim amanhã, ou você pode estar ruim hoje e melhorar amanhã se você fecha na hora certa, faz o controle certo. Então não adianta contar só com vacina, precisa de vacina e fechamento, especialmente se você tem uma variante mais transmissível, que é o que a gente tem aqui no Brasil, e absolutamente não é o que o Brasil está abordando, falando ou fazendo para combater. A nossa conversa está girando em torno de vacina, no máximo máscara e alguma outra coisa, e boa sorte